Hebreus capítulo 12. Vocês sabem qual é a base da fé? Alguém sabe qual é a base da fé? A base da fé é o conhecimento. A base da fé é o conhecimento. Fé não é confiança. A base da fé não é confiança. A base da fé é o conhecimento. É por isso que Jó dá um salto e diz: eu sei. E você perdeu, dá glória a Deus só nisso aqui, que é só um cafezinho para você. Eu sei. E é o conhecimento de quem Ele é que me faz ter confiança nele. E a certeza de que Ele vai se levantar em meu favor. Pastor, e qual é o meio para se adquirir? Ou o meio o qual Deus torna-se cognoscível a nós? Através da sua palavra. Então abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, e vamos ouvir a voz de Deus. Quer mais um cafezinho para você degustar esta noite? Alguém sabe dizer como é que a mulher samaritana identificou que era um judeu? Porque ela diz: tu és um judeu, e ninguém havia dito para ela que era um judeu. Mas William Hendrickson, ele diz que ela reconheceu que era um judeu por causa da pronúncia e do seu sotaque. Por quê? Porque a mulher estava sedenta. Aí João diz que quando ele fala, a voz dele é como voz de muitas águas. A alma sedenta identifica e ouve a voz de Deus. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Se você quiser e puder, diga amém. E podem assentar-se, por favor. Depois de nos haver sido apresentado aquilo que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé, o qual nos traz um impulso para continuarmos a nossa caminhada. Eu peço, só para que permaneçam com a Bíblia aberta, nós vamos olhar esses dois textos até o tempo proposto. Capítulo 11, ele traz aquilo que nós chamamos e conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Homens conhecidos de todos nós, e muitos deles que não entram dentro da galeria, mas estão dentro da Bíblia Sagrada, como e muitos outros
e outros quantos vivenciaram esta carreira que trouxe consigo muitas aflições e intempéries do seu tempo. Todos nós temos uma carreira. Todos nós estamos caminhando em direção a um lugar. Uns estão como que perdidos, mas a igreja sabe de onde veio, sabe onde está e sabe para onde está caminhando. Deus tem segredos com quem decide caminhar com Ele. O segredo da vida com Deus não está em voar. O segredo da vida com Deus não está no caminhar, ou melhor, no correr. O segredo da vida com Deus está no caminhar. Deus sempre chama o ser humano para uma caminhada, que esta será reveladora. O próprio Deus caminhou quando o pastor, quando ele decidia descer ao jardim, a fim de visitar a sua criação, a fim de se relacionar com a obra das suas mãos, a saber, Adão. Deus caminhava entre o jardim, e é interessante que quando Adão peca, Adão decide se esconder, mas Deus, que ama o ser humano e sempre está disposto a se relacionar com ele, não abre mão, mas decide descer e caminhar, e caminhando procura, porque Deus, embora sendo onisciente, perguntava: onde você está, Adão? Deus sabia onde ele estava, mas queria ouvir Adão falando onde ele estava, que desencadearia outras palavras, como que eu pequei, eu errei, é por isso que eu me escondi. Deus também chamou um homem que nós conhecemos muito bem, por nome Abrão. Capítulo 12 do livro do Gênesis não é a chamada de Deus para Abrão, mas sim a reiteração da chamada de Deus. Capítulo 12 do livro do Gênesis não é o chamado de Deus primário na vida de Abrão, mas secundário, porque Deus, segundo o livro dos Atos, capítulo 7, versículo de número 2, nós vamos perceber que Deus abre os olhos de um homem e dá-lhe uma revelação, e a revelação é esta: que quando Deus chamou Abrão, Abrão estava na Mesopotâmia, no crescente fértil, onde ali era a terra de Ur dos Caldeus, e estando ali, Deus o chamou, o convidou para uma caminhada. Se você olhar o capítulo 11, versículos 35 a seguir, você vai perceber que Abrão é um tanto quanto omisso, desobediente, e não ouviu ou obedeceu na totalidade a voz e o chamado de Deus. Mas o seu pai Terá, ao ouvir a promessa de Deus para o seu filho Abrão, decidiu pegar toda a família e sair junto com Abrão e Sarai em direção àquilo que Deus havia prometido, em direção à promessa de Deus. É por isso que eles param em Arã. É por isso que eles param em Arã. O nome do pai Terá, se tu não der glória já sabe, hein? O nome do pai Terá significa no hebraico parada, como aqueles pontos de ônibus, que o ônibus vai passando e em cada ponto específico ele Deus chamou Abrão e não o seu pai. A promessa de Deus era para Abrão e Sarai, e não para Terá e a sua família. É por isso que Terá para em Arã. E Deus mata o pai Terá,
porque matando Terá está matando esta parada na vida de Abrão. Por que, pastor? Porque o chamado de Deus é para caminhar e não parar. Terá é um atraso na vida de Abrão. Terá uma parada na vida de Abrão. É por isso que Deus mata ele. E no capítulo 12 ele diz: Abrão, sai da tua terra, parentela e casa dos seus pais. Se você me obedecer na totalidade do meu chamado, eu, o Senhor, farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Abrão, oh glória, sai-te. Esta é a palavra de Deus para Abrão. Deus tem um site, e na vida de Abrão é esta. No versículo 1 do capítulo 12 do livro de Gênesis é site. E a palavrinha site no hebraico é leha, que é traduzido para o português é vá para você. Sai por ti mesmo. O que é isto, Deus? Abrão, você está perdido. Dentro de você, Abrão, você não sabe o que está fazendo, não sabe para onde ir. É por isso, Abrão, que esta caminhada será reveladora. Reveladora. Por que, Deus? Eu, Abrão, vou me revelar para você nesta caminhada, mas também vou revelar você para você. Vem andar comigo, Abrão. É por isso que Deus disse a Abrão: ande comigo. E a partir do momento que você caminhar comigo, você será perfeito. Dá um toque no irmão que está do teu lado e diga para ele assim: caminhe com Deus. E esta caminhada, diga com alto som, e esta caminhada será reveladora. Deus vai se revelar a você e vai revelar a você quem você é. Homens e mulheres que decidiram caminhar com Deus e foram inscritos no portal, na galeria dos heróis da fé, após exortar a igreja, após trazer como força e impulso para a igreja, o autor deste livro, no capítulo 12, diz: portanto, dando continuidade, sequência àquilo que vem sido proposto desde o capítulo de número 10 e o capítulo de número 11, ele traça uma vírgula e diz: visto que nós também estamos sendo envoltos, assistidos, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Percebam, continua-se aquilo que vem sendo proposto desde o capítulo 10, capítulo 11 e sequencialmente capítulo 12, dentro da expressão portanto, vírgula, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Perceba, ele diz o seguinte: deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta diante de nós. O autor está usando uma figura muito comum na época de Roma, onde dentro da grande arena estavam sendo colocadas pessoas, e muitos, ou a sua totalidade, eram os cristãos. Mas dentro dessa arena também eram colocadas outras pessoas para disputas, e estas disputas eram uma carreira, e a proposta para quem ganhasse, para quem vencesse, era uma coroa, e esta coroa era por folhas de louro que eram colocadas na sua cabeça, e eram isenção também de impostos fiscais,
e eram colocadas para ele grandes honrarias. Ele olha para este cenário, no qual também a igreja estava, homens e mulheres que eram colocados dentro da grande arena, e eles olham para esta competição também pagã, que eles corriam por uma coroa de folhas de louro, eles corriam por coisas terrenas, eles corriam por propostas terrenas, transitórias e passageiras. Aí ele espiritualiza e traz a igreja e diz: nós também estamos agora rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. Como é isso, pastor? É simples. O atleta, ele tinha que disputar, e quando ele olhava ao redor, toda uma multidão estava para vê-los, e gritavam em grande torcida. Quando a igreja entrava na grande arena, como uma atração para os imperadores, dentre eles um dos mais perversos, chamado Nero, colocava os cristãos dentro desta arena, servindo como atração para a grande Roma. E quando os cristãos estavam no meio, eles olhavam e viam praticamente toda Roma assentadas, em pés, alvoroçadas, torcendo contra a igreja, porque era a maior atração de Roma. Ao verem cristãos sendo colocados dentro desta grande arena para serem mortos, devorados, trucidados, rasgados por bestas feras, por ursos, por leoas famintas, por leões vorazes e ferozes. Quando a igreja era colocada, posta lá no meio, eles erguiam os olhos para o redor, e ouviam com os ouvidos, e viam com os olhos uma grande multidão. E quem sabe diziam: morte aos cristãos, e gritavam: morte aos cristãos, e ficavam em pés gritando. A boca cheia espumava, porque a maior atração era aquela. A maior atração de Roma era ver os cristãos no centro da arena sendo mortos, degolados, trucidados, devorados. O autor da carta aos Hebreus olha para quando os atletas corriam no meio da arena, e ele olha para o estádio e percebia que ao redor dos atletas uma grande multidão está alvoroçada, gritando, torcendo para que eles vencessem aquela competição. Qual era o resultado, pastor? Coroa, honrarias, coroa de folhas de louro, primeiro lugar. A vontade de correr e vencer eram pela coroa de folhas de louro, pela isenção fiscal, pelas posses e bens, pelas glórias que Nero lhes daria, pela fama que Roma lhes daria. Quando o autor olha tudo isso, ele se volta para a igreja e escreve esta palavra: portanto, visto que nós quem?
a igreja. Por que, pastor? Porque nós estamos no centro. O mundo está de olho em nós. Aí ele diz: visto que nós também. Então você organiza na sua mente: agora é a igreja que está no meio. Agora é a vez da igreja. A cena se assemelha a que o autor está olhando, eu usando como exemplo. Existe uma nuvem, e a expressão nuvem aqui é para denotar uma grande massa, apontando para uma multidão de pessoas. Ele diz: nós estamos rodeados, porque ele olhava para a grande arena. Uma multidão alvoroçada, gritando. Só que a multidão que torcia, quando a igreja estava no centro, ela não torcia a favor, ela torcia contra a igreja. Aí o autor escreve, isso aqui é sublime: nós também estamos rodeados. E as testemunhas aqui não é simplesmente aquelas pessoas que presenciam, veem e ouvem alguma coisa, algum fato, algum ocorrido. A palavra testemunhas aqui no grego é mártir. De onde vem a palavra mártires? Eu vou explicar para você da glória a Deus consciente. Olha a cena, imagina. Olha o autor escrevendo: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem. São muitos, e não simplesmente aqueles que estão escritos no capítulo de número 11. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de mártires. E aí, pregador, eles estão nos assistindo, porque eles já viveram, já passaram por esta carreira, já caminharam este caminho, já trilharam este caminho, e eles venceram, e agora estão assentados, olhando para você que está no meio e está torcendo. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de mártires. Você pode gritar após a minha fala, por gentileza: mártires. Mais uma vez, mais alto: mártires. Eles estão nos vendo. Nós, a igreja, está no centro, está no meio. Estamos caminhando, estamos sendo afligidos, estamos sendo tentados, estamos sendo assediados. Eles também foram, mas eles suportaram. Eles também enfrentaram, mas venceram. Eles passaram, agora é a vez da igreja. Eles venceram, você também vai vencer. É por isso que eles estão nos assistindo e torcendo. E quem sabe, pastor Joel Moreira está dizendo: aguenta firme. Eu sinto graça de Deus para ministrar esta casa. Suporta, aguenta. Você vai chegar ao destino que lhes está proposto. Canta, reda, súplia. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez.
Eu vou dizer até você dar um grito de vitória. Agora é a nossa vez. Aguenta, suporta, jejua, consagra, leia a Bíblia, canta hino da harpa, canta a palavra, caminha na palavra, se inspire pela palavra. Não será fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Se ele venceu, você vai vencer. Você vai vencer. Se é verdade que a igreja entende, faça o barulho que o inferno não aguenta escutar. Eu espero você adorar. Nossa vez, é a nossa vez, é a nossa hora. Os mártires estão assistindo. Olha que glória isso aqui. Como quem diz: eu vivi essa experiência, eu passei por isso, mas eu decidi caminhar com Deus. É por isso que eu me tornei este mártir. Por quê? Porque eu tenho um alvo. Eu tenho uma linha de chegada. E ela não está atrás de mim, ela está à frente. Visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de mártires, de testemunhas. Quando o autor olha para aquela grande arena, para aquelas competições que era comum, ele percebeu, pastor Júnior, pastor João, que é impossível você correr com velocidade se você estiver carregado. Se você olhar para as competições odiernas, você não vai ver um corredor, um atleta correndo de terno bonito assim, de sapato assim. Eles tiram todo o peso para que eles consigam correr velozmente sem se cansar. Ninguém sobe ao Monte Everest trazendo consigo madeiras, pedras, peso. O autor olha para o atleta e diz: você precisa, igreja, ser igual. Deixe de lado o peso. Deixa de lado o pecado que é tão de perto te assedia. O pecado é atrativo. O pecado é convidativo. O pecado ele até é atraente. Mas o autor diz: se você quer chegar, você precisa tirar. Deixa de lado o peso. E como tem crente pesado na igreja, é pesado e ainda pesa nos ombros dos outros. Não corre, não caminha, ainda agarra nas vestes dos outros e não quer deixar o outro caminhar. Ande na sombra do manto. Vem pra cima. É a sua vez.
A carreira é sua. Deus já determinou um caminho para você. Se você quiser chegar do outro lado, você precisa arrancar o peso. Que peso? Peso da mentira. Me amem, viu? Eu quero voltar aqui de novo. Peso da fofoca. Peso do diz que me diz que. Da desunião, da falta de comunhão. Eu não vou, ele também não vai. Eu não prego como esse, eu não fizer, não acontece. Acaba com isso, crente pesado. Jesus te trouxe esta noite para lhe dizer: deixe. Se quiser caminhar comigo, tem que andar lado a lado. Ei, braço pra candaracé. Em constante movimento, ande comigo. E o pecado que tão de perto nos... Muitos são citados no 11. Homens e mulheres que quando nós lemos, nos alegramos, nos renova, nos eleva, nos enleva, nos motiva, edifica a nossa fé. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Que os mártires pelo qual nós estamos rodeados são muito mais além daquilo proposto no capítulo 11. Homens do qual o mundo não é digno. Homens e mulheres anônimos que enfrentaram a dor do desprezo, do abandono, que saíram de casa, deixaram esposa, filhos, para viver o evangelho, para pregar a palavra, para homens e mulheres matutos, coração enrijecido, mas por amor a Cristo, deixaram tudo para trás. O autor no capítulo 11 diz: o mundo não é digno deles. Quem são, pastor? Nem o nome está escrito aqui. Mas foram grandes homens e mulheres valentes, homens que o mundo desconhece. Certa vez, um navio negreiro, cheio de escravos, no porão do navio, algemados, prisioneiros, escravos. Lá em cima estava o capitão da embarcação. Na madrugada ele ouviu gemidos. Os escravos não podiam cantar. Os escravos não podiam falar. Só lhes restavam gemer. Lá em cima está o capitão da embarcação, levando a embarcação nas noites frias. Quando ele ouve vindo um som do porão do navio, o gemido dos escravos, que açoitados pelos açoites do seu senhor, a lágrima escorria, mas não podia gritar.
O chicote estralava nos seus lombos. Mas eles não podiam correr, porque estavam algemados. Quando pela madrugada o capitão ouviu um gemido, mais ou menos assim. Não posso gritar. As lágrimas escorriam, o chicote batia nos lombos. Não pode correr, mas mesmo que me falte a liberdade, eu ainda vou gemer e dizer: graça maravilhosa. Vem ali, meu filho, vamos lá. Não posso correr, mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu não posso gritar, eu não posso correr, mas se preciso gemer, eu vou gemer. O sangue bate na canela, mas eu não paro de dizer: que graça. Se você ainda sabe adorar, adore. Anônimos, não sabemos o seu nome, como estes escravos do navio negreiro. O piloto era John Newton. Anos depois ele se converteu ao cristianismo, e ele escreveu a letra, e o título da letra é Graça Maravilhosa. Se você pesquisar aí agora no Google, você vai achar o autor da letra, John Newton. Mas a melodia da música está, autor desconhecido. Ah, como eu quero chegar no céu e abraçar estes autores desconhecidos. Oh, que glória será! Dá um salto dessa cadeira, fica de pé e celebre pela graça. Aguenta firme, o céu é logo ali. Olhe para Jesus.
Jesus a nossa inspiração. É Jesus a nossa motivação. Obreiros, é Cristo nosso alvo. Não perca o foco. Suporta. Isso vai passar. Paulo diz que nada neste mundo se compara à glória que nos está reservada. Breve Jesus vai nos chamar. Breve esta perseguição vai terminar. Breve tudo aqui vai acabar. E João viu e disse que lá no céu não haverá mais pranto, nem choro, porque aquele que venceu e durante a caminhada está conosco, também aquele que caminha conosco já está lá na linha de chegada, nos esperando para nos dar a coroa da glória. Encerro agora. Eles corriam por uma coroa de folhas de louro, mas nós corremos por uma coroa incorruptível. Se você acredita, eu te convido a 1 minuto, fazendo barulho do inferno. Não gosta? Mostra pra ele que você não vai parar. Vai, 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 vai. Celebra. Jesus, aleluia. Feche os seus olhos nessa noite, Senhor, meu Deus e Pai. Eis aqui, Senhor.